Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, bem pouco, mas no decorrer dos estudos nós vamos estar abordando mais assuntos direcionados à família. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral, mas no próximo estudo nós vamos falar com as mulheres primeiro, depois vamos falar com os homens, amém? Mas que o Senhor seja louvado em todas as coisas. Vamos ler Salmos capítulo 127, versículo 1 e 2, que diz: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele amam, mesmo quando estão dormindo. Mais uma vez, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém, amados? Quando nós falamos sobre família, logo a gente pensa assim, lá doce lar, nossa casa, nossa família, já vem assim abordando já no pensamento, nós já pensamos dessa forma. Mas se nós olharmos os dias atuais na qual nós estamos vivendo, já não é dessa forma. Lar doce lar. Infelizmente o inimigo tem tomado conta e ele está sabendo exatamente, amado, onde que ele tem que entrar. Ele arma toda a sua cilada e hoje, infelizmente, muitas vezes nós não podemos nem tanto falar com tanta alegria sobre família. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, o projeto de Deus não mudou. O projeto de Deus com a família ainda não mudou, embora que nós estamos vivendo uma outra fase, se você for ler a palavra de Deus. Mas para Deus não mudou, porque a Bíblia não muda. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas o que está escrito, amados, são verdadeiros e vai continuar sendo o que está escrito. Então, quando nós falamos sobre família, nós continuamos a falar realmente de uma casa abençoada por Deus. Um projeto que Deus fez desde o início, desde o princípio. Ele quis assim, que o homem, depois eu vou estar lendo o texto em Gênesis, que o homem unisse com a mulher e formasse então a sua família. É projeto de Deus, não foi projeto de Deus, continua sendo o projeto de Deus. Só que muitas vezes também as pessoas têm colocado a família no ponto mais alto, no degrau mais alto. Se você começar a falar da pessoa, a família, para mim, é o quê? É a base de tudo. Tem pessoas que respondem assim, a família para mim é tudo. Deus do céu, família é a base de tudo. Não, não começa assim. Porque todos que começam dessa forma, infelizmente, não está bem. Por quê? Quem é a base de tudo? Quem é a nossa base? É a nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, nossos filhos. Quem é a nossa base? Aí a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Aí Jesus vai e deixa essa palavra. A família é importante? Sim. Mas não pode ser o ponto mais alto. Ela não pode ser tudo na sua vida. Porque está ocupando um lugar que é de Deus.
Então, mesmo que é importante a família e é muito importante, é projeto de Deus, continua sendo projeto de Deus, amados, mas não pode ocupar o primeiro lugar, que é Deus. Sabe por quê? Se você põe seu esposo, sua esposa, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu filho em primeiro lugar, tira Deus, acontece algo com um desses, aí você fica o quê? Sem estrutura. Cadê a estrutura da pessoa? Sabe por quê? Porque nossa estrutura é Deus, mas nós já tiramos Ele, colocamos o ser humano, algo humano, tiramos o Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Então, a família, ela tem que ser importante, nós temos que zelar por ela. Ela é projeto de Deus, mas nós temos que pôr em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Aí aqui no versículo 1 que eu li do capítulo 127 dos Salmos, diz o seguinte: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Não adianta. Não adianta eu ter minha casa linda e maravilhosa, meus filhos lindos e obedientes, meu esposo maravilhoso, se Deus não está na minha casa, se Deus não é o centro da minha vida. Não adianta. Então, Deus, Ele sempre tem falado que nós temos que, em primeiro lugar, ser Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós vemos, muito triste, famílias sendo destruídas pelo inimigo. Filhos para um lado, pai para outro, e assim vai. E é muito triste, porque não é esse o projeto de Deus. Aí talvez você pode questionar, mas por que hoje em dia existe muito essas coisas? É muito comum hoje, infelizmente, as separações. É muito comum. Ninguém assusta mais falar, fulano separou. Hoje ninguém mais assusta. Antigamente, antes, não. No passado, todo mundo, nossa, Pai do céu, separou. Senhor amado, separou, era assim. Hoje não. Hoje até os nossos filhos já crescem achando que é comum. Por que será, amados? Por quê? Tem muitas vezes as pessoas têm deixado, porque como no começo, na base, não tem colocado Deus na rocha, não tem deixado o Espírito Santo te direcionar, não tem deixado o trabalhar de Deus, não tem deixado o agir de Deus. E às vezes a gente pergunta, por que isso? Por que está acontecendo? E aí o inimigo, ele acha brecha em nossas vidas. Ele acha espaço. E para que melhor do que destruir uma família? Porque você não destrói só uma pessoa. Você destrói a pessoa por completo. Porque são várias pessoas envolvidas. Então, quando esse salmo fala, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor Deus não proteger a cidade, não adianta nada os guardas estar vigiando, porque não adianta você querer construir uma família sem Deus. Não adianta você querer construir uma família sem querer agradar a Deus. Aí quando você vem lá em Gênesis, o Senhor, olha como o Senhor fez. Vamos abrir Gênesis, quem tem a palavra de Deus, capítulo 2, a partir do 18. Olha o cuidado de Deus para com o homem. Olha o zelo de Deus, amados, lá no princípio, lá no começo. O cuidado que Deus teve, que hoje nós não temos com Deus, tanto como Ele tem conosco. Gênesis capítulo 2, a partir do 18 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria.
E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair em profundo sono. Enquanto este dormia, trouxe-lhe das costelas, fechando um lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentia vergonha. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aí, amados, a gente vê isso muito em convite de casamento. Acho que todos já teve essa oportunidade de ver em convites de casamento esse texto. Olha o cuidado de Deus para com o homem. Aí Deus viu que o homem não tinha alguém, uma pessoa para ajudar, para ser sua companheira. Deus, com todo o cuidado, com todo o zelo com o homem, fez para ele uma mulher, uma auxiliadora. A Bíblia usa muito esse texto, essa palavra auxiliadora, ou seja, alguém para ajudar, alguém para acompanhar. E o Senhor fez dessa forma. Ele não pegou nenhum animal, ele não pegou nenhum outro homem. Não, Deus fez homem e mulher. Assim está na palavra de Deus. E uniu-se segundo a vontade de Deus. E era para ser assim. O projeto de Deus era para ser assim, dessa forma. Mas aí, as coisas deste mundo, as tentações deste mundo, as provações deste mundo, as pessoas tomaram gosto por outras coisas, já esqueceram do propósito de Deus, esqueceu totalmente, amados, do que Deus fez lá no princípio. Aí a Bíblia fala: errais porque não conhecerem a Escritura Sagrada. E é exatamente por isso. Porque hoje ninguém quer pagar um preço para ter seu esposo ou esposa. Ninguém quer fazer mais isso. Porque é a facilidade. As diversas facilidades da vida. Mas a palavra de Deus é imutável. Ele diz que teria que ser assim. Então, se nós queremos viver, ter essa casa edificada ao Senhor, nós temos que pagar um preço de oração. É fácil? Talvez vocês possam pensar, como é fácil falar. Não é fácil, amados. Sei muito bem o que eu estou falando. Eu sei muito bem porque eu sei que não é fácil. Hoje em dia, para ter família é muito difícil. Precisamos muito de oração. Precisamos de vigiar. Precisamos estar na presença do Senhor. Precisamos pagar um preço para isso. E se nós queremos a nossa família edificada na rocha, que é Cristo Jesus, mais ainda, mais preço alto nós temos que pagar. Então, se nós queremos seguir a Cristo, temos que segui-lo por completo. Fazendo a vontade de Deus. Eu estou à espera, as pessoas falam muito assim, estou à espera da minha metade. Eu sempre escuto esse texto. Está à espera da sua metade, vai orar a Deus. Porque se você quer realmente a pessoa para você, é Deus que tem que te dar. Porque Ele vai te sustentar nos dias da adversidade da vida. Mas nós não podemos, por nossa própria força, querer fazer aquilo que é de Deus. Fazer aquilo que é de Deus. Aí quando nós voltamos para os dias atuais, fala, mas essa palavra não serve para hoje em dia. Serve. É a mesma. Ela não mudou, amados. E se nós queremos que a nossa casa seja edificada no Senhor, com urgência, nós temos que pagar um preço.
Porque os nossos filhos estão aí. Nós vemos nossos filhos crescerem. E a preocupação já começa. Porque o mundo está tudo muito normal. Está tudo que é muito normal. Porque as pessoas perderam a visão de Deus. Perdeu tudo que o Senhor fez. Com zelo, com cuidado. Ele fez a mulher para Adão. Ele fez Eva para Adão com todo o cuidado. Porque ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Ele viu que não era bom. Cada animal tinha seu par. Cada animal tinha sua companheira, seu companheiro. Aí o Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só. Fazer para ele uma companheira. Talvez o Senhor pode falar para você também, não é bom que você esteja só. Mas isso, amado, que o Senhor fale para nós. Porque o Senhor trabalha nos nossos corações. Aí o Senhor quer que a nossa casa seja do agrado de Deus. Mas e como? Como que nós agradamos ao Senhor? Como que nós vamos construir uma casa que é a vontade do Senhor, edificada por Deus? Qual é a base para nós estarmos na casa do Senhor? Fazer a vontade de Deus é estudar a palavra, amados. É querer viver esse Deus Todo-Poderoso. A qualquer custo. Custe o que custar. Nem que muitas vezes você vai ter colegas que te chamam de bobo, de pessoas que já não está de acordo com o que está vivendo os dias de hoje. Não. Deixe. Segue em frente. Põe o seu objetivo, que é Deus. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero agradar a Deus. O melhor que nós temos é agradar a Deus. E a Bíblia diz, Mateus 7, 24 e 25, quem ouve esses ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. O homem sábio, a mulher sábia, que edificou a casa na rocha que é Cristo Jesus. Como agradar a Deus? Como eu vou conseguir ter minha casa de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia diz que é aqueles que obedecem seus mandamentos. O princípio vem de Deus. A palavra vem de Deus. Então nós temos que firmar a nossa casa, ser construída numa rocha firme. E a rocha que é Cristo Jesus, que é a nossa base. Que é a base que nós precisamos. Que é a base que o Senhor requer de nós, dia após dia. E ainda no versículo 2, me chamou muita atenção esse versículo, Salmos 127. O versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Igualzinho hoje, né, amados? Quantos que acorda bem cedo e dorme bem tarde? Bem tarde. E aí, nós temos visto, sabe o quê? Que o diabo tem roubado o nosso tempo. O nosso tempo com a nossa família, por exemplo. Como que tem roubado? Como que nós muitas vezes acordamos tão cedo e dormimos tão tarde e esquecemos dos nossos compromissos, aquele compromisso que você fez lá no princípio com a sua família. Como que o inimigo ele tem roubado o nosso tempo? Quando você menos espera, o final de semana chegou. Não sei se vocês perceberam assim. Percebe dessa forma. Porque o tempo tem sido consumido. E nós não temos tempo nem para Deus e nem tampouco para a nossa família. Tem sido consumido. E a Bíblia diz que não adianta a gente trabalhar demais. Não adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não adianta, muitas vezes, o que tem consumido nosso tempo? O que tem consumido tanto o nosso tempo? Muitas vezes o trabalho já consome uma boa parte do tempo. Uma boa parte do tempo. Nós temos nossos compromissos, temos que honrar eles.
já consome uma boa parte do tempo. Aí quando nós chegamos em casa, tem a tal da televisão que consome o nosso tempo. Aí ainda tem a internet que agora consome uma boa parte do nosso tempo. Como a internet ocupa uma boa parte do nosso tempo. E assim vai. Como que as coisas... Nós não mais temos tempo para construir a nossa família na base que é Cristo. Edificar a nossa casa na base que é Cristo Jesus. Porque nós estamos deixando o tempo ser consumido. Temos deixado, aí a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 37. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Amados, isso é sério. Como que nós temos perdido a nossa vida? Aí eu te pergunto, como que você tem gastado seu tempo? Tenho certeza que muitos aqui trabalham muito para honrar seus compromissos. Mas e depois, quando chega em casa? Como tem sido? Aí tem nossos filhos, que consomem uma boa parte do tempo. Quem tem filho pequeno, então, é uma boa parte do tempo você gasto com a sua família, com seu filho. E como tem sido essa boa parte gasta? Porque se nós não termos o tempo, não tem um tempo para realmente edificar a nossa casa na rocha, que é o Senhor, que é a leitura da palavra de Deus, que é o momento com Deus de oração. Porque às vezes a gente pensa, eu vou para a igreja, lá eu vou ler a Bíblia, lá eu vou escutar a palavra de Deus, eu vou louvar e vou orar, amém. Amados, não dá para construir uma família dessa forma. Não dá para construir uma família com a base que é Cristo só aqui. Na nossa casa, tem que ser a extensão da igreja. Por quê? Porque lá você vai ter que ler a Bíblia, lá você vai ter que orar, lá você vai ter que cantar, mesmo com todos os afazeres. Porque senão não vai dar para ser edificada a casa, a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Então nossa casa é uma extensão. É uma extensão, nós temos que ter esse tempo. Então, o tempo tem sido consumido, o tempo tem sido destruído, e a nossa família é importante. Eu preciso ganhar a minha família para Cristo. Porque nós amamos nossa família. Se eu amo a minha família, eu quero que ela venha a ter Cristo Jesus. Então, nós não podemos perder muito tempo sem fazer as coisas que é para Deus, que edifica. Nós temos que ter cuidado. Aí você para pensar, o que eu tenho feito fora da igreja para ganhar a minha família para Cristo? O que eu tenho feito fora para realmente edificar a minha casa no Senhor? Porque o inimigo trabalha dia e noite sem parar. De noite nós estamos dormindo, ele está trabalhando. Ele não para em nenhum momento. E nós, amados, será que nós estamos dando folga demais para Deus? Ah, Deus, agora é meu tempo. Eu preciso do meu tempo. Ah, Deus, agora é um momento só meu. Será que nós estamos dando muito tempo, deixando Deus muito tempo? E nós temos que ter esse cuidado, amados. Porque a nossa família é importante demais. Não é a base de tudo, porque a base a nossa base é Cristo Jesus. Tem que ser Cristo Jesus. E como seria realmente uma família que agrada ao Senhor? Como tem que ser uma família que glorifica o nome do Senhor Jesus? Aí eu quero que vocês leiam em casa, Efésios, vou ler aqui, mas eu quero que você leia versículo por versículo, que é exatamente o que nós precisamos fazer para que a nossa vida, a nossa casa seja edificado na rocha que é Cristo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 10. Quem tiver a Bíblia, abre a Bíblia aí para acompanhar. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 10. Que diz: procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Primeira coisa, procure descobrir
Quais são as coisas que agradam ao Senhor? Você sabe quais as coisas que agradam ao Senhor? Você já procurou descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor? É uma coisa importante, põe aí, anota aí para você procurar, porque para nós termos uma família que agrada a Deus, a primeira coisa é descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor Jesus. Aí vem, não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante da morte, e Cristo iluminará. Então, não participe das coisas sem valor que os outros fazem. Como é comum a gente falar assim, mas todo mundo faz. Todo mundo, ninguém tem tempo não. Ninguém tem tempo para a família. Ninguém tem tempo para a família. Todo mundo faz. Não vamos fazer tudo que as pessoas fazem. Procura fazer o que a palavra de Deus está escrito. O que agrada ao Senhor Jesus. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja com pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha, amados, vou ler novamente o 16. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não haja com pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. Anime uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Amados, exatamente. Hoje em dia as pessoas, quando tem problema na família, o que eles fazem? Vou beber para esquecer. Aí tem música com esses temas. Vou beber, vou cair na farra, vou esquecer tudo e assim vai. A Bíblia diz que nós temos que encher do Espírito Santo de Deus. Encher-se do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que agrada a Deus é nós estar cheio do teu Espírito. É uma das coisas que o Senhor quer para nossas vidas. E ainda diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeça sempre todas as coisas a Deus e Pai. Seja obediente uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Amados, são instruções, você começa a ler cada versículo desse, do 10 até o 22. Parar, ler o primeiro, analisar, ler o segundo, e você vai, é exatamente o que nós precisamos. Exatamente, aí a Bíblia fala, os dias são maus, os dias que vocês estão vivendo são maus de verdade, sem dó, é destruição, infelizmente, porque não é projeto de Deus isso. Deus quer o bem, Deus quer que as pessoas vivem em paz, Deus quer que nós tenhamos a nossa família construída na rocha que é o Senhor, mas as pessoas têm esquecido de seguir isso, de seguir a palavra do Senhor, as coisas que agradam ao Senhor, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do Senhor. Aí hoje Elias fez uma pergunta bem interessante para mim, eu até lembrei do texto, quem manda em você? Aí eu falei para ele assim, Deus. Primeiro lugar, mas ele falou assim, né? Uma questão que a gente que ele queria que eu resolvesse para ele lá, decidisse para ele. Eu falei, eu vou decidir para você. E quem decide para mim, né? Eu pensei. Aí ele falou assim, quem manda? Eu falei, Deus. Exatamente. Sabe por quê, amados? Hoje em dia nós não queremos mais obedecer a Deus. Nós queremos ser mandados por qualquer uma pessoa, menos ser mandado por Deus. Nós queremos depender de qualquer uma pessoa, menos ser dependente de Deus. Nós pedimos qualquer uma pessoa, não tem vergonha de pedir, de contar nossos problemas, mas esquecemos de contar para Deus,
de falar com Deus. Eu tenho maior intimidade de falar meus problemas, minhas dificuldades com outra pessoa. Mas eu tenho maior vergonha de chegar, dobrar meu joelho e falar para Deus. Quem manda em nós, amados? Nós somos dependentes de Deus. Nós temos que reconhecer que do princípio, lá em Gênesis, foi Deus que fez todas as coisas. Independente se o homem quer provar de outra forma, que foi desse jeito ou aquilo ou aquilo outro. Independente é Deus. Eu creio, estudei todos esses temas, essas coisas que o homem, essas ciências, quer provar de qualquer forma, que foi uma explosão. Tive que estudar, tive que estudar com meu filho, mas eu falei para ele, olha, crer, está em Gênesis a criação do mundo, e vocês têm que colocar na mente, quem manda em mim é o Senhor. Eu quero viver em santidade, porque através de Deus eu vou saber, eu vou edificar minha casa na Cristo, vou ter sabedoria. Que é isso, amados, porque o humano, as pessoas perderam essa noção de seguir a Cristo Jesus. Depende de Deus, mas não quer reconhecer isso. Nós dependemos do Senhor, mas não queremos reconhecer a grandeza de Deus. Aí nós temos que parar e pensar, como eu vou edificar a minha casa? Como que eu vou construir a minha casa? Qual é a base que eu preciso? Talvez você, mesmo que esteja casada há muito tempo, vai precisar começar do zero. Como é que começar do zero? Você parar? Não. Começar do zero é ver o que agrada ao Senhor. Ver realmente o que está faltando na sua casa. Olha, Senhor, eu errei demais, agora eu vou começar. Eu já errei demais. Eu preciso voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus. Então, muitas coisas que a gente anda fazendo, talvez não é o que agrada ao Senhor. Talvez as nossas atitudes estão destruindo a nossa casa. Não é isso que o Senhor quer. A nossa família. Não é só a relação conjugal, marido e mulher, mas eu falo família, que engloba todo mundo. É nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossos filhos. É nossos primos. Porque todos esses dependem de nós como testemunho para poder vir para a casa do Senhor. Se eu não ter vida, eu não posso convidar. Porque se eu for convidar alguém para vir à igreja, vai falar o quê? Eu vou, olha só quem que vai me convidar para ir para a igreja. Primeiramente, parte de mim, um bom testemunho. Então, para nós edificarmos nossa casa, que é o Senhor Jesus, na rocha, que é Cristo Jesus, nós temos todos esses passos. Todos esses passos. E um desses é descobrir o que agrada ao Senhor. O que realmente agrada a Cristo Jesus. Na próxima semana eu vou falar um pouquinho das mulheres. Mas é tudo, amados, para fazer o melhor para Cristo. Melhor. Às vezes nós temos que realmente parar e falar o que eu estou fazendo. Qual o caminho que eu estou tomando. Qual o caminho que a minha família, que eu estou conduzindo a minha família. Então nós temos que orar e clamar e pedir ao Senhor para que Ele venha edificar a casa. E não gaste todo o seu tempo em coisas que se vão, que se perde. Invista o seu tempo no Senhor. Gaste seus dias na casa do Senhor. Com certeza o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar a sua casa e a sua família. Amém? Então, anote aí na sua casa. Torna a ler Efésios capítulo 5. Aí vai o 10, vai o 11, o 12. Aí medite. Que é exatamente o que o Senhor quer. E uma das coisas é descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor Jesus. E no versículo 20 ainda diz: em nome do Senhor Jesus, agradeça sempre todas as coisas a Deus. E nós temos que ser gratos, coração agradecidos a Deus. Nem que nós talvez não temos mansões, casas lindas, com todos os móveis que você deseja, decorações, mas seja agradecido ao Senhor Jesus, porque é o que o Senhor tem para você, e o que o Senhor tem sempre é o melhor. Amém?
Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que Tu tem feito por nós, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que não somos perfeitos, ó Pai, perfeito é o Senhor. Senhor, nós sabemos das nossas dificuldades, meu Deus, das nossas fraquezas, Senhor, de quanto nós precisamos de Ti, meu Deus, do quanto nós necessitamos da Tua presença, Senhor, do quanto nós somos carentes do Teu amor, da Tua bondade, ó Pai. Meu Deus, como somos carentes de Ti, meu Deus. Como a nossa casa precisa do Senhor, como a nossa família precisa de Ti, meu Senhor. Por isso, meu Pai, edifica nossas casas, Senhor, edifica a nossa família, a família dos amados, meu Deus. Que eles possam reconhecer, Senhor, a dependência de Ti, meu Deus. Que ele possa reconhecer, Senhor, que Tu és o nosso Deus, a nossa rocha verdadeira. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Senhor, vem edificar a nossa casa, Pai. Vem edificar cada dia, Senhor, para que nós criamos filhos da Tua presença, Senhor, para que nós sejamos testemunhos, Senhor, verdadeiros de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, guarda nosso lar, nossa família, nossa casa, Senhor. Que o Teu nome possa ser honrado em nosso meio, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Que nós possamos reconhecer a Tua grandeza dia após dia, Senhor. Que jamais venhamos esquecer, Senhor, do princípio, Senhor, que o Senhor fez, ó Pai, o Senhor construiu, Senhor. O Senhor tem projetos, Senhor Jesus. E a Tua palavra não muda e jamais mudará, Senhor. E nós cremos, ó Pai, cremos, Senhor, no Teu poder, ó Deus. Venha sustentar, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para poder fazer a Tua vontade, aquilo que agrada a Ti, Senhor. O melhor para Ti, Senhor. Dedicar a nossa vida a Ti, meu Deus. Dedicar o nosso tempo, Senhor, para Ti, meu Deus. Em Teu nome, Senhor. Guarda cada um desses, meu Deus. Guarda a sua família, meu Deus. Protege, meu Deus. Livra de todo mal para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Oh, Deus, exaltado seja o Teu nome. Amém, amados? Glória seja dada. Os amados podem sentar. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 24.